Obrigado, Caco. E essa é a palestra que vai abrir uma nova fase da história da BTG, que é uma fase online. Como disse o Caco, um pouquinho empurrado do trampolim pelo corona, mas já estava razoavelmente se preparando para isso. Essa palestra, como vocês sabem, é como reduzir os impactos do coronavírus no setor gráfico. E ela inaugura essa nova fase, com as ferramentas online, que vai levar efetivamente para todo o território nacional a missão da BTG, que é disseminar conhecimento através de treinamento, consultoria, laudos e assim por diante. Muito bem, eu estou muito feliz de anunciar os nossos palestrantes de hoje. Cristina Simões, graduada em Administração de Empresa, especialista em Gestão de Pessoas e Educação à Distância. Tem uma empresa de consultoria especializada em gestão com foco em projetos que alinham profissionais às estratégias de negócio e apoiam as organizações na construção e sustentação da sua competitividade. Desde 1980, atua na estruturação, desenvolvimento e implantação de programas integrados de captação, treinamento, desenvolvimento, remuneração e retenção de pessoas, direcionados para a criação de equipes de alta performance. Ela é uma das nossas professoras e consultoras da ABTG. O senhor Marcelo Ferreira, conhecido por todos, tem graduação em Publicidade, Propaganda, Gestão Estratégica das Organizações. É professor e consultor em Produtividade e Qualidade para a Indústria Gráfica. Ministra treinamentos, consultorias e diagnósticos técnicos em todo o Brasil, além de alguns países da América Latina. Desenvolvedor e aplicador da metodologia Lean Printing, manufatura enxuta, para gráficas, com combate a desperdício e melhorias de qualidade. Possui larga experiência gerencial e administrativa, com foco em resultado e melhoria do processo relacionado ao planejamento e controle de produção. Ele também é um dos nossos professores e consultores da ABTG. José Pires é mestre em administração, pós-graduado em marketing e finanças, foi executivo de instituições financeiras, diretor de editora e também de gráfica. Possui uma empresa de treinamento e consultorias, além de membro do Conselho Fiscal da ABTG. É especialista em planejamento estratégico e finanças, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica e avaliador do Ministério da Educação e Cultura para cursos de tecnologia. É autor e coordenador dos livros Caminho da Estratégia e O que falo quando falo de estratégia e gestão. É um dos nossos professores e consultores da ABTG. Finalmente, Marcos Biagio, bacharel em jornalismo pela Fundação Casper Libero, é especialista em marketing de serviços pela Stanford University. Possui 23 anos de carreira em empresas de diversos tamanhos, algumas delas multinacionais. Em sua empresa de consultoria, auxilia seus clientes na estruturação e na gestão das áreas responsáveis por todo o processo de relacionamento com o cliente. Prospecção, negociação, fechamento, implantação, manutenção e upselling. Ele é um dos nossos professores e consultores da BTG. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Pires. E só uma dica, no seu navegador, se você, por exemplo, eu quero ver o Pires na tela cheia, vai até o quadrinho onde está a imagem do Pires, no canto superior direito, tem lá Pin Video, você vai ver o Pires ampliado. Muito obrigado, Pires. Obrigado, Bruno. Obrigado o convite da BTG. Obrigado a todos vocês. E a gente tem que começar falando sobre finanças aqui, na verdade, sobre fluxo de caixa das empresas, que hoje é o maior problema de todos nós. Fluxo de caixa dentro das empresas é o impacto total hoje, né? Por quê? A maioria das empresas não tem uma reserva, né? Principalmente as empresas de pequeno porte, elas estão sem reservas e tem a sua dificuldade para tomar recurso também. Só que neste momento é preciso lembrar que houve uma flexibilização quanto à tomada de recursos, ou seja, pegar empréstimo, financiamentos e tudo mais. Houve uma flexibilização
tanto do governo quanto dos próprios bancos, né? Alguns bancos já estão esticando os pagamentos de financiamentos para 60 dias, para 90 dias. Enfim, existem possibilidades de você melhorar, ter um fôlego no seu fluxo de caixa. Isso é fundamental para entender. É muito importante, neste momento, não perder a cabeça, não ficar desesperado, porque a situação que você está vivendo é a situação que todo mundo está vivendo. Todos nós estamos vivendo a mesma situação. Quer dizer, quem não estava ainda em condições de melhores, que não estava conseguindo, estava começando a se recuperar, porque a economia estava começando a se recuperar. Lembre-se que a gente vem de vários anos de problemas na economia. Nós começamos a melhorar agora, alguns começaram a ter uma flexibilização no fluxo de caixa, ou seja, começou a ter um fôlego de dinheiro, né? E agora aconteceu tudo isso ao mesmo tempo. Olha, calma neste momento, e a palavra é negociação. Negocie com todo mundo. Negocie com seus fornecedores, negocie com os bancos, negocie com seus clientes. Você precisa estar presente, não fisicamente, mas você precisa estar presente com todos eles. Você precisa dizer, olha, nós estamos aqui, nós continuamos vivos, eu preciso disso, eu preciso daquilo, flexibiliza aqui, flexibiliza lá. O governo federal e provavelmente o governo dos estaduais também vão fazer isso, eles estão tomando diversas ações para que haja uma melhoria no fluxo de caixa das empresas de uma maneira geral, né? Tem financiamentos a um custo muito baixo. Fiquei sabendo agora que o Desenvolve São Paulo está tendo linhas de crédito até R$500 mil, com inflação em mais 1%, né? Inflação mais 1% ao mês, com uma carência de 9 meses, né? No máximo de R$500 mil. Quer dizer, está toda uma estrutura tentando melhorar a situação de caixa das empresas. Porém, há uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não saia pegando dinheiro à torta e à direita. Porque lá na frente, há pouco tempo, acho que o Paulo estava comentando sobre isso, lá na frente, isso pode ser uma bomba relógio que vai explodir. Porque se você começar a tomar muito recurso, esse recurso ele vai acabar, quando você começar a pagar daqui a 2 meses, 3 meses, 8 meses, ele vai acumular tudo de uma vez só, né? Então, aí o seu fluxo de caixa, embora você esteja vendendo, embora você esteja já faturando, ele vai estar inchado na parte de débitos, porque você vai ter que pagar uma série de coisas. Então, neste momento, precisa entender o seguinte: o que você precisa realmente pagar, entenda bem os seus custos, o que você pode cortar de custos que não atrapalhe a sua operação, né? Não atrapalhe a sua operação. E olhe no seu fluxo de caixa quais são as suas necessidades agora e que você não consegue negociar. E aí sim, aí você pode tomar um recurso por um longo prazo para poder pagar lá para frente um pouco. Está tendo essas oportunidades. Os 3 maiores bancos, que é Banco do Brasil, Bradesco e Santander, Itaú também, eles estão com créditos, já estão com créditos para você poder fazer pagamento de folha de pagamento, para você estender algumas coisas mais. Então, tem condições de fazer isso? Tem, né? Tem. Você precisa olhar com calma a sua necessidade. Não pegue dinheiro a mais do que você precise, porque senão, lá na frente, isso é uma bola de neve, que lá na frente você vai ter que pagar. Mas existe a possibilidade de você aliviar o seu fluxo de caixa hoje. Use os instrumentos que tem, que o governo federal colocou à disposição. Você vai dar férias para pagar depois, você pode fazer banco de horas para debitar esse banco de horas em 18 meses. Use esses recursos o máximo que você puder, primeiro, antes de buscar qualquer coisa. E outra coisa, se você tiver bens, não se desfaça dos bens. Agora não é hora de você se desfazer de bens. Porque tudo que você quiser vender agora vai ser um preço... Ninguém vai querer comprar. E quem quiser comprar, quem tiver dinheiro para comprar, vai pagar nada pelos seus bens. É o que está acontecendo com a Bolsa de Valores.
As empresas brasileiras estão sendo vendidas a troco de banana, porque a Bolsa de Valores está derretendo ali, né? Nem eles sabem também quanto tempo vai acontecer e que não vai acontecer. Mas isso vai passar. Isso é cíclico. Isso é cíclico. Lá na frente, daqui 3 meses, daqui 2 meses, sei lá quanto tempo vai ser isso, mas isso é cíclico, isso vai voltar. E a economia vai voltar para o eixo, né? Só que não vamos voltar a crescer 3, 4% ao ano, não vai acontecer, vocês sabem disso. Mas vai acontecer uma mudança. A gente vai crescer. A gente volta. Nós vamos voltar. Daqui 3 anos, talvez, a gente nem lembre direito como é que foi essa história, mas a coisa vai acontecer. Mas hoje, a gente precisa entender o seguinte, isso aqui é passageiro, é cíclico. Então, calma. Dinheiro é lógico que vai faltar para todo mundo, para todos nós. Os recursos vão mudar para todos nós. E aí a gente precisa estar tranquilo para mudar também a cabeça e ter paciência para gerenciar o crédito. Vamos juntos, né, nessa luta diária, né? Prazer enorme estar com vocês, uma honra incrível de começarmos essa iniciativa juntos. E eu vou falar de um tema que já é complexo no dia a dia, né? Você imagina mais em tempos de crise. Vou sintetizar, a gente tem 5 minutos para falar, tentar passar a mensagem nesse período. Eu acho que a primeira dúvida que sobra na cabeça das pessoas que fica é como é que você pode dar alguma direção, como é que você pode tratar as pessoas, quando hoje e o amanhã é absolutamente indefinido, né? Então, o Pires trouxe a palavra-chave negociação. Na gestão de pessoas, a palavra-chave é proteger, é um verbo, proteger. Proteger o quê? Proteger a saúde das pessoas, proteger a saúde operacional e proteger a saúde financeira. Por isso, hoje estamos em 4 aqui, para que a gente possa entender como fazer essas proteções, né? Não é hora agora de ficar preocupado se vai sair ou se não vai sair. O foco é proteção. Como eu protejo operacionalmente, como eu protejo financeiramente, como eu protejo, em primeiro lugar, as pessoas, que foram sempre a inteligência da minha empresa e que trouxe, né, para nós, durante todos esses anos, até onde nós chegamos, né? E para que fazer essa proteção? Porque a gente tem aí um foco que é construir a resiliência organizacional. Ou seja, como é que, apesar da gente envergar nessa crise louca, né, que é mundial, que é global, como é que eu saio dela? Não tem dúvida, a gente vai sair arranhado, mas como é que eu volto a ficar inteiro depois, né? Como é que a minha empresa consegue fazer isso? E, com certeza, é a partir das coisas que pessoas fazem, né? Do desempenho, da inteligência, da calma, da decisão, da estratégia. Tá? Resiliência envolve, basicamente, no nível prático, 3 ações. Reagir a duros impactos, criar planos de recuperação e reformular os negócios, porque a gente diz que vai ter um novo normal, né? Vai ter mesmo. O coronavírus, ele vai mudar o que vivemos hoje, né? E qual é a perspectiva de tudo isso, né? De construir essa resiliência organizacional e de proteger nesses 3 ambientes, né? As pessoas, a operação e o financeiro da empresa. É a manutenção dos empregos. Perder essa inteligência hoje pode custar muito caro no momento que é cíclico. Ele não vai durar para sempre. Nunca durou. A história conta isso. Os danos são muito altos, às vezes, mas a capacidade, é atávica a capacidade do ser humano de sobreviver, né? Está dentro da nossa espécie. Vamos ter que acordar ela um pouquinho. A gente estava querendo crescer, agora vai ter que reunir nosso foco, nossas forças para reagir a esse momento. Então, manter os empregos é uma das condições mais favoráveis e mais importantes no que diz respeito à gestão de pessoas, dentro do possível, né? Dentro do que o Pires acabou de colocar. E qual é a capacidade da liderança que está em jogo nesse momento, né? A principal capacidade é adaptação e reação, né? Mesmo com tão pouco tempo de resposta que a gente tem e também com as grandes limitações de recursos, né? É aí que entra a capacidade que a gente tem de articular, de jogar o xadrez, de buscar
um conjunto de coisas que o governo está falando, de reunir, de promover sinergia com tudo que a gente tem, para encontrar essas soluções, para adaptar e reagir a isso. Então, é olhar para frente. Acho que o Caco foi feliz quando ele falou, a gente tem que olhar para frente, se adaptar, o momento é outro, e fazer essa reação. E o que é mais importante fazer no sentido de gerir pessoas nessa crise? Olha, sinceramente, não é fazer. O que é vital é ser. Né? E o que a gente precisa ser? O que eu preciso colocar no meu ser? Principalmente líderes, gestores e todo ser humano. Coragem, equilíbrio para pensar, equilíbrio para criticar, equilíbrio para coragem, né? Lembrando que coragem é agir com o coração, né? E o que é agir com o coração? Não é ser mole, não, é o contrário. É a gente reavivar o nosso sonho, né? Deixar o nosso sonho vivo. Apesar do que ocorre, de coisas boas e de coisas ruins, que esse sonho permaneça, né? Então, e esse é o significado a etimologia da palavra coragem, né? E precisa de força, de resiliência, precisa de uma coisa muito importante, né? uma ousadia estratégica, né? A gente ousar e raciocinar de forma estratégica para saber como manter essas pessoas e quem manter de verdade, né? E conseguir essa resiliência organizacional. Então, eu acho que tudo começa com a cabeça dos líderes, com a cabeça dos donos, com a cabeça de quem conduz essa gente toda, tá? Que é não desista, reaja. Né? Trazendo aí para o que é mais importante, que é o ser. E se em algum momento você ainda assim optar por desistir, que seja uma opção refletida, porque você mudou seu sonho, porque você mudou a sua forma, a sua maneira de querer viver a vida. Nunca, gente, para sucumbir a adversidades que são cíclicas, absolutamente cíclicas, né? E quando eu sucumbo a essas adversidades, na verdade, eu estou privilegiando os problemas e não a solução, e não usando toda a minha capacidade de adaptação e reação. O mundo precisa dessas lideranças, ele precisa de todas em todos os lugares, e tudo começa aí. A gestão de pessoas começa naqueles que lideram, naqueles que mantêm seu equilíbrio emocional, que ativam sua coragem e constroem a resiliência organizacional. Todos, obrigado pela oportunidade. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Se me permitirem, eu vou compartilhar um slide aí, que é o ponto central da reflexão que eu trago aqui para nós entendermos o que fazer e como algumas empresas estão fazendo para superarmos o momento de dificuldade do cenário atual. Bom, como especialista em vendas e como quem tem tido a oportunidade de acompanhar a rotina em vendas de muitas gráficas em todo o país, no segmento de materiais promocionais, editoriais, embalagens, rótulos, tags, enfim, venho aqui compartilhar o que nós temos que fazer no momento. E pego aí os pontos centrais que eu coloquei nesse slide aí para vocês acompanharem. Nos clientes, obviamente, no momento, a ordem é não gastar. A instrução é não gastar, é não comprar nada. As campanhas estão sendo suspensas. O segmento de comunicação visual e PDV, então, o índice de consultas e cotações foi a 0. Por quê? Shoppings estão fechados, o varejo não está operando, não é verdade? Então, qual vai ser o papel do vendedor de serviços gráficos no momento de contenção, no momento de quarentena de todo mundo e de trabalho em home office? Qual vai ser o papel? Ora, eu digo para vocês o seguinte, eu tenho dito e debatido com empresários, com líderes de classe, a seguinte questão. Vendedores, em geral, no mercado como um todo, e sobretudo no segmento gráfico, vendedores são responsáveis pela manutenção de uma estrutura. Vendedores são a locomotiva que tem a força para rebocar vários vagões. Vendedores são o combustível precioso que move uma engrenagem. Eu digo o seguinte, vendedores, no cenário atual de retração econômica, de quarentena, não podem paralisar. Ainda que os clientes não estejam comprando. O volume de oportunidades e cotações nas gráficas em todo o país caiu violentamente. A queda foi gigantesca. Mas vendedores não podem ficar parados, ainda que esteja em regime de home office. Só que o foco do trabalho deles no dia a dia, com os seus clientes e com os prospects,
que vinham sendo trabalhados, que vinham tentando conquistar o primeiro trabalho, o foco de trabalho não deve ser mais aquele negócio, aquele trabalho a todo custo. Nós estamos vivendo, e aí é um alerta que eu faço a empresários, vendedores, gestores de vendas, nós estamos vivendo o grande dilema entre sermos fornecedor ou alçarmos a posição de parceiro ou virarmos oportunistas. Se nós focarmos um trabalho a todo custo, uma venda a todo custo, porque precisamos faturar, porque o vendedor precisa ganhar a sua tão necessária comissão, se nós focarmos isso, ele vai estar sendo oportunista. Se nós focarmos aquele segmento de contatos, tem alguma coisa aí para eu cotar, tem alguma campanha para eu orçar para você, tem alguma coisa que eu possa te ajudar, vai estar sendo mero fornecedor. E o que nós precisamos é nos tornar parceiro. O momento atual de dificuldade, onde todo mundo está passando pelo mesmo problema, o comprador, o pessoal de marketing, de suprimento das empresas, eles estão vivendo o mesmo drama, os mesmos sentimentos que nós, gráficos e vendedores, estamos vivendo. Então, o discurso apropriado no momento é de demonstração de entendimento do cenário. É caracterização de como é que será a nossa parceria. É bem assim, amigo. O mercado está difícil para todo mundo. Sua empresa está tendo as mesmas dificuldades que a minha. Eu estou tendo as mesmas dificuldades que você. Mas fique tranquilo, estou aqui ao seu dispor. Se você quiser trocar alguma ideia, quiser discutir algum ponto importante do seu dia a dia, do seu trabalho, das suas necessidades materiais gráficos, estou por aqui, tá? Não esqueça de mim. O momento é de nós acentuarmos a nossa parceria como nunca fizemos antes. E não focarmos a todo custo um trabalho para cotar, um trabalho para orçar. É um momento extraordinário para nós alcançarmos, enquanto vendedores de materiais gráficos, a posição de fornecedor. Perdão, não de fornecedor, de parceiro, quis dizer. É o momento de construir a parceria sólida. Porque dentro de pouco tempo, acreditem, dentro de pouco tempo o mercado vai mudar. Esse cenário que nós estamos vivendo, de retração gigantesca nas oportunidades para materiais gráficos, deve durar pouquíssimos meses. Existem projeções incríveis aí, que economistas, o próprio Banco Central, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, todo mundo vem fazendo. Em breve, esse cenário de retração vai desaparecer, a síndrome da epidemia vai desaparecer também, nós vamos retomar as atividades normais. E aí quem vai se dar bem? Serão aqueles vendedores que tiverem aproveitado esse período de algumas semanas, alguns meses, para fortalecer os seus vínculos de parceiro. É o momento de nós colocarmos em prática as competências emocionais, as competências humanas. Bagagem técnica, bagagem em vendas, não fazem sentido no momento. O vendedor precisa ser ouvido, ele precisa se colocar à disposição para ouvir, para conversar, para fazer aquilo que a gente costuma fazer com os nossos primos, irmãos, parentes, amigos de infância, de colégio, de faculdade. Nós precisamos ouvir o cliente. Não dá para ficar sem telefonar, passar e-mail, passar WhatsApp para clientes e para prospects. Entretanto, o momento não é focar aquele trabalho. Senão o cliente vai perceber o quão oportunistas estamos sendo, pessoal. Nós não temos que focar um dinheiro a todo custo. É claro que as nossas empresas estão precisando faturar. É claro que nós, vendedores, estamos precisando ganhar comissão. Mas o cliente não está disposto a abrir uma porta, uma pequena janela, para aquele oportunista que quer arrancar um dinheiro dele a todo custo nesse momento. O cliente está disposto para parar, ouvir, responder mensagem de WhatsApp, de e-mail, para atender o telefonema, para vendedor que está em home office, para aquele Marcos, que dá entendimento do cenário. Era isso que eu queria debater nessa primeira rodada de oportunidade. Está me ouvindo? Marcelo. Tudo bem, pessoal? Dá um joinha aí. Legal, maravilha. Bom dia, pessoal. Eu venho aqui com o grupo, né, dos consultores que já fizeram essa primeira etapa aqui, né, finalizar ela para a gente entrar na questão de perguntas. E eu vou trazer para vocês alguns aspectos, alguns planos de contingência para esse momento que a gente está vivendo. Não adianta a gente planejar muito retomadas nesse momento, porque os ciclos estão cada vez mais curtos. E a gente não tem o domínio de quanto tempo isso vai durar, né? A gente tem alguma ideia de que isso vai durar 3 meses de confinamento,
ou em 6 meses começa a retomar a atividade industrial, mas isso são só perspectivas de um ambiente que nós nunca tivemos no mundo inteiro. Então, a gente vai trazer para vocês planos de contingência para o momento atual, tá? Algumas coisas até meio fora da caixinha do que se fala de produtividade. Quando a gente está falando da produtividade, nós temos 2 grandes recursos que foram abordados aí pelo Pires e pela Cris, que são nossos funcionários e nossos equipamentos dentro das gráficas. Então, nossos colaboradores, o nosso mercado ele é muito pequeno e restrito. Nossos colaboradores, eles têm um expertise, eles têm um conhecimento da área gráfica que é difícil a gente repor. Nós já vivemos isso em 2008, quando teve aquela crise de demissões, muitas demissões de inteligência de dentro principalmente do Parque Fabril, e as nossas produtividades elas caíram gigantescamente. Em 2008, 2014, nós tivemos um repeteco. Então, o primeiro ponto é buscar manter essa inteligência produtiva e essa inteligência de planejamento produtivo dentro das gráficas. Tá? Esses é que vão conseguir capitanear e organizar esse momento para que a gente consiga evoluir naquilo que tiver para produzir, né? Outro ponto que é inevitável nesse momento são as reduções de turnos. Se você está trabalhando hoje em 2 turnos e não tem demanda para esses 2 turnos, você tem que estar trabalhando em um turno só. Não tem por onde. E por onde que você vai fazer essa medida? Pela quantidade de horas que você tem disponível em cada turno e a quantidade de horas que você está captando de vendas e de produtos para produzir. Então, a gente, nessa divisão, nessa redução de turnos, a gente aconselha também, se você tem 2 turnos no equipamento, para que você faça intervalos quinzenais desse um turno que você vai ficar, para poder obedecer aquele período do Covid também. Então, você tem, numa máquina, um operador e um ajudante. No segundo turno, você tem um operador e um ajudante, deixa esses 2 do segundo turno descansando lá, em confinamento. Traz esses 2 primeiros para ficar operando. E depois você faz um revezamento. É uma forma de você ter um backup se algum desses colaboradores, porventura, vier ficar afastado pela situação do Covid também, né? Então, esse é um plano de contingência produtivo. Isso para todas as suas linhas de equipamento. Ah, Marcelo, mas eu tenho um turno só, né? Se você tem um turno só, o que você vai buscar? Baixa a tua carga horária desse turno. Eu trabalho num turno de 8 horas. Baixa ele para 6 horas. Por quê? Porque você vai ter menos circulação dentro da empresa também, você não vai precisar ter refeição lá dentro, você não vai precisar ter outras situações que também são gastos. Baixa ele para um turno e faz uma fila com o PCP de ocupação. E uma integração entre PCP e RH para ter essas equipes mapeadas nessa estratégia, para que você possa trazer ou posicionar ela. Não tenho nesse dia, trabalho a você, não tenho nesse dia, trabalho a você, e aí a gente vai equalizando essa condição de ocupação de máquina. Isso vai te trazer uma condição de redução de energia, uma condição de otimização realmente no que você tiver para produzir e os ganhos dentro deste momento de contingência, tá? Eu não sei qual é o meu tempo, que eu me perdi aqui. Ainda tenho, né? Só mais um ponto aqui que eu queria colocar para vocês. Poxa, eu tenho 2 equipamentos para produzir. Eu orcei esse equipamento lá, folha inteira. Se você não tiver volume para ocupação dessa folha inteira e não tiver, por exemplo, numa meia folha que você tem, concentre todas essas horas para você ter uma cadência produtiva na menor máquina. Pô, Marcelo, mas o meu custo é diferente de um para outro. Não é, pelo menos no meu entendimento, o momento agora não é de você ver o custo seco do que você vendeu. Se você conseguiu vender e captar, o giro que você tiver aqui por mais tempo nessa máquina menor vai te manter aquela eficiência de operação e aquela produtividade mais alta. Você vai conseguir ocupar mais esse equipamento de meia folha. E você desligando um equipamento aqui, você consegue uma redução de economia de energia.
Acho que deu meu tempo, né? É isso, eu volto depois com as perguntas e no outro bloco. Grande abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Agora, conforme o protocolo passado pelo Sr. Bruno, a gente vai para a rodada de perguntas e respostas. Primeiro, como não poderia deixar de ser, a maior pergunta é de ordem econômica, né, financeiro. Pires, vamos começar. O Rafael Carneiro, ele fala, Pires, nesse momento, vale enxugar bastante a empresa ou aguarda o retorno positivo de vendas? Emendando, professor, uma outra pergunta feita pelo Roberto Marchesoni, mas a gráfica está endividada, como agir? Então, refazendo, Pires, no momento, vale enxugar bastante a empresa ou aguardo o retorno positivo de vendas? E a outra constatação de que a gráfica está endividada. Por favor. Bom, vamos começar pela pergunta do Rafael. Bom dia, Rafael. Bom saber que você está aí. Eu acho que enxugar custo é fundamental a todo momento, né? Eu costumo dizer que custo é que nem unha, você corta sempre. Só que você enxugar agora e dizer assim, olha, eu vou mandar metade da minha empresa embora, fica muito complicado. Porque lá na frente você vai precisar desses profissionais. A indústria, como o Marcelo bem colocou, a indústria gráfica, ela depende de pessoas com uma especialidade muito grande. Então, nem sempre você consegue mandar as pessoas embora e lá na frente você recontratar e o tempo que você leva. Você tem que lembrar que esse cara que está ali trabalhando com você, ele foi treinado por você, ele foi preparado por você, né? Se você vê que não tem outra opção, você vai mandar embora, não vai ter jeito, você vai enxugar a empresa desta maneira. Mas você precisa enxergar outros custos quanto a isso, antes de você começar a tentar mandar todo mundo embora. Agora, entenda que algumas pessoas, vou ser sincero aqui com vocês, né? Algumas pessoas vão te fazer muito menos falta do que outras. Então, olhe desta maneira. Quem é mais especializado, né, ele é mais importante tecnicamente para a empresa do que aqueles que são menos especializados. Bom, quanto a endividamento, Roberto, endividamento, a maioria das empresas estão endividadas. É por isso que eu disse o seguinte, tem que ser negociado, né? Você vai ter que negociar com os bancos. E os bancos, eles estão fazendo negociações. Eles estão abertos a fazer negociação. Alguns um pouco mais difícil. E banco depende muito do gerente que opera com você, que trabalha com você, mas, no geral, os bancos estão fazendo isso. Por que eles estão fazendo? Porque não adianta. Não adianta. Não é você que está endividado, Roberto, é o Brasil. Todo mundo está endividado, inclusive o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Está todo mundo endividado. Então, a negociação é a palavra de ordem. E a negociação com calma. Sabe? Negociação com calma, né? E agora talvez seja até o momento, Roberto, de você pegar, olhar as suas dívidas, olhar o seu endividamento e fazer um plano para juntar isso tudo e fazer um acordo de longo prazo, esticar isso, para dar um fôlego no seu fluxo de caixa. Talvez seja o caso de você tomar um financiamento de mais longo prazo e pagar todas as suas dívidas. É uma questão de olhar. Eu não posso dizer para você exatamente qual é a melhor estratégia agora, porque eu não conheço, não sei a sua realidade. Mas existe isto. Existe essa possibilidade, sim. Agora, é como negociar e até que ponto. E também tem aquela história. Você está em dia com todos os seus pagamentos, você não está em dia. Se as suas dívidas são com o governo, provavelmente vai ter uma negociação disso. O governo federal já abriu para fazer as negociações dos tributos federais, mas os governos estaduais ainda não abriram. Eu tenho certeza que vão abrir porque não tem outro jeito, né? ICMS, por exemplo, tinha que negociar até hoje e tal. Alguns fizeram a negociação, mas é a negociação antiga, do modelo antigo. Tem advogados tributaristas
que tem preparando ações, principalmente para as empresas de lucro real e lucro presumido, né? Porque elas não foram contempladas no pacote do governo federal, porque eles só foram contemplados dentro do Simples, mas existem alguns tributaristas que estão usando o conceito do que o governo federal fez e estão abrindo ações pedindo liminares para estender o pagamento de diversos impostos. Mas isso é melhor conversar com o advogado, não sou advogado, é melhor conversar com eles. Eles dizem que funciona muito bem, eu acredito então que deva funcionar.